Olá, meu nome é Carlinhos, eu saí de uma cidade chamada Bonfim, Minas Gerais. Eu nasci no ano de 1983, fui criado nesta cidade. Desde pequeno aprendi com meus pais valores, os tais que me fizeram essa pessoa que eu me tornei hoje. E naquela época eu me lembro que ainda com 7, 8 anos de idade, eu vendia nas ruas doce, vendia verdura, vendia picolé, chup-chup. E sempre que eu voltava para casa, eu voltava com minha bandeja vazia, voltava com a caixa de isopor vazia. E era sempre uma alegria enorme, né? Ver a minha mãe feliz por eu ter vendido, por eu ter realmente sobressaído naquilo que ela propôs para mim fazer. E era sempre com uma intenção de ajudar um pouco no orçamento familiar, pelo fato de nós termos, né, condições de vender as verduras e também por necessidade financeira a gente fazia isso naquela época. Então, com esses valores de trabalho, de realmente estar à frente, de ajudar, apoiar os pais, eu acredito que eu fui criando, né, uma plataforma onde me ajudou muito a relacionar com pessoas, a conviver com pessoas de diferentes visões de vida, diferente tipo de pensar na vida. Ano de 2000 foi o ano da minha formatura nessa cidade, Bonfim, Minas Gerais. Foi um ano muito especial para mim, foi o ano da minha graduação, onde eu formei o 2º grau na Escola Estadual Melo Viana. Essa escola teria várias situações que eu vivi nessa escola com meus colegas e professores, né, tanto que me ensinaram, tanto que eu aprendi com eles e que me marcaram profundamente, que eu carrego uma gratidão muito preciosa, muito real no meu coração por tudo que eu vivi nesse lugar. Este ano, após eu formar, eu tinha que tomar uma decisão muito séria, que era ou ficar no Brasil e tentar alguma coisa no Brasil ou tentar alguma coisa fora do Brasil, que no caso era vir para a América naquela época. Então eu decidi por vir para a América no ano de 2001. Eu corri atrás com muito sacrifício, com muito empenho, esforço também naquela época. Eu consegui então o visto para me viajar, para me sair do país, tirei meu passaporte, consegui o visto. E na época eu tinha um tio que morava aqui nos Estados Unidos e ele me ajudou, me apoiou, foi uma pessoa única que me deu todo o apoio que eu precisei para fazer essa transição na minha vida. Eu lembro que eu estava ainda indo para o aeroporto, chegando no aeroporto de Confins. Eu nunca tinha viajado de avião até então. E quando eu cheguei naquele aeroporto, toda a minha família estava ali. Eu estava esperando uma tia minha levar uma quantia financeira para que eu pudesse passar na alfândega aqui nos Estados Unidos. E deu a hora do avião sair e a minha tia não tinha conseguido chegar devido ao trânsito. Então, meu pai, o pouco recurso que ele tinha no bolso, ele tirou aquele dinheiro que ele tinha e entregou nas minhas mãos, me deu um abraço e ele me disse duas coisas que ele não sabe, eu acho que ele nunca soube também, né? Porque depois que eu vi, eu tive a infelicidade de perder meu pai. Eu nunca tive a oportunidade mais de ver ele depois daquele dia, mas ele me disse duas coisas. E uma delas foi que ele tirou o dinheiro e colocou na minha mão e disse tipo: Carlinhos, isso é tudo que eu tenho e não volte atrás. E essas duas coisas foram duas vestimentas que me cobriram todos estes anos aqui na América. Tudo que me norteou aqui nesse país foram essas duas coisas que meu pai disse. Foi como ele dissesse para mim: dê tudo o que você tem nesse lugar que você está indo. E a outra coisa, quando ele disse não volte atrás, é porque ele sabia que a vida não seria fácil para mim fora do meu país, fora estando ausente dos meus pais. Eu saí mais ou menos igual Abraão, né? Que Deus tirou ele no meio da parentela dele, das pessoas que ele convivia, das pessoas que ele amava, para levar ele para uma terra estranha que nem ele mesmo conhecia. E foi dessa forma que eu saí do Brasil no dia 8 de junho de 2001. Eu peguei aquele avião no aeroporto de Confins, desci em Guarulhos, troquei aqueles reais que meu pai tinha me dado, transformei em dólares, que deu pouquinho dólar na época, mas eu vim com disposição no meu coração, com alegria no meu coração,
que alguma coisa de boa ia acontecer na minha vida fora do Brasil. Cheguei então em Nova York, aterrissei em Nova York, não sabia como pegar um outro avião para vir aqui para Boston. Fiquei um pouco perdido, algumas pessoas me ajudaram, não falavam então a língua. É algo muito desafiador para mim, eu estava vivendo naquele momento. Mas eu nunca pensava em desistir, porque eu carregava no meu coração aquilo que meu pai falou. E sempre nos momentos mais difíceis, quando as coisas ficavam realmente insuportáveis, a palavra que me guiava era para mim não voltar atrás, para mim não abrir mão dos meus sonhos. Eu sei e entendo perfeitamente que a minha ausência no Brasil, esses anos todos, fez muitas pessoas sofrerem, pessoas que me amavam, que me amam até hoje. Não foi fácil para vocês, mas eu entendo que existem alguns caminhos que a vida reserva para cada um de nós, que são encruzilhadas, e quando essas encruzilhadas se aproximam de nós, nós temos que tomar decisões. Essas decisões que nós tomamos, muitas delas não podem estar conectadas a sentimento, porque existem situações na vida que nós passamos, que se nós formos consultar os nossos sentimentos, nós seremos guiados de forma errada, nós não conseguiremos fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu sei também o que é sofrer, o que é estar longe das pessoas que você ama, e você lutar, porque você entende que a sua missão não está conectada naquele particular momento, naquele momento em peculiar de você estar ao lado dela. Eu sei que isso não foi fácil para vocês, mas eu tenho certeza que mesmo estando ausente, mesmo estando separados fisicamente, todos nós, ao longo desses anos, pudemos crescer, desenvolvemos, estabelecemos famílias, conhecemos pessoas novas, nós nos reinventamos, nós nos tornamos pessoas mais relevantes ao longo destes anos. E eu agradeço a cada um de vocês por não ter parado a vida e ter continuado lutando, continuado a lutar, continuando a correr atrás de seus objetivos. No ano então de 2001, cheguei nesse país e comecei a trabalhar, comecei a buscar oportunidades, nunca tive medo de trabalhar, de realmente me expor. Então no ano de 2005, eu tive a oportunidade de iniciar minha primeira empresa naquela época, e eu tive uma oportunidade de uma pessoa que chegou perto de mim, pediu para fazer um determinado trabalho. Eu disse que faria o trabalho, mas eu não tinha ferramenta, eu não tinha caminhão, eu não tinha funcionários, eu não tinha absolutamente nada. A única coisa que eu tinha era disposição e vontade de trabalhar. Eu recebi então o cheque, comprei tudo que eu precisava para fazer aquele trabalho, e o pessoal ficou tão impressionado comigo, a minha garra e a minha disposição de fazer o trabalho, que eles me deram mais trabalho depois daquela oportunidade. Então nesse meio tempo eu tive que chegar até meu patrão, disse para o meu patrão que eu precisava que ele me dispensasse, porque as coisas estavam tomando outro rumo na minha vida. E ao ponto de que naquele ano eu peguei tanto trabalho que até mesmo quando chegou o inverno, começou a nevar, eu não parei, e as coisas começaram a tomar uma proporção muito rápida na minha vida, nessa área de negócio, onde eu comecei a descobrir habilidades que parece que estavam adormecidas há anos, né? E foram essas habilidades que eu desenvolvi elas ainda quando eu era criança, né? Na minha infância, nessa cidade de Bonfim, vendendo, quem sabe, aquelas verduras, aqueles chup-chup e doce. Já era mais ou menos que um preparo para onde Deus estava me levando, e eu não sabia disso. Fecho aspas aqui, você que pensa que você está fazendo hoje não tem nada a ver com aquilo que você vai se tornar um dia. Eu digo para você pode às vezes estar muito enganado, porque às vezes o que você está fazendo hoje, que não faz nenhum sentido, é realmente o preparo que você precisa para um dia estar administrando coisas muito maiores. No ano de 2007, eu tive a oportunidade de comprar minha primeira casa, e naquela época não era algo tão comum assim para todos os imigrantes ainda aqui nesse país. Eu então adquiri minha primeira casa antes ainda mesmo de eu casar.
No mesmo ano de 2007, eu dei mais um passo na minha área, num outro pilar da minha vida, que é a minha área emocional, onde eu me casei com a minha esposa, Viviane, no ano de 2007. Nós crescemos, né, uma família maravilhosa. Em 2014 nasceu o nosso filho Benjamin, em 2016 Evelyn, e para fechar, né, a história, nasceu aí a Estelinha no ano de 2020. Tem sido anos brilhantes, fantásticos que Deus tem me dado com a minha família. Temos crescido, desenvolvido. Eu gostaria de encerrar com essas palavras, né, com esses valores que são pilares, que eu acredito que toda pessoa que adquire algum tipo de sucesso são pilares que não tem como ser ignorados. O primeiro valor que eu gostaria de deixar para você é família. Que você pode crescer o tanto que você crescer, mas se você não estiver com a sua família sólida, os sentimentos sólidos, com a sua família, pode comprometer profundamente o seu sucesso. O segundo que eu deixo para você é o caráter. Não comprometa o seu caráter de forma alguma. Ao longo da sua história, eu tenho certeza que várias propostas virão aonde você terá a oportunidade de pôr o seu caráter em xeque. E se você não for aprovado nesses momentos, provavelmente vai comprometer de alguma forma o seu progresso e o seu sucesso. E o terceiro que eu gostaria de deixar para você é o trabalho. Trabalho, porque o trabalho dignifica o homem. Em nenhuma instância diga não. Quando você está começando e precisando de dar tração em algum negócio, em alguma ideia, ou aspirando a alguma coisa na vida, sempre diga sim. Assim como eu fiz lá no passado, né? A pessoa chegou perto de mim, me ofereceu algo e eu disse, não, deixa que eu faço. Mas eu nem tinha as ferramentas para fazer. Mas de alguma forma eu consegui equilibrar, consegui aquilo que eu precisava para desenvolver aquilo que eu fui chamado para desenvolver. Então não tenha medo de trabalho, ainda que você nunca fez. Mas se você foi convidado, eu digo para você, já é uma indicação, né? Grande indicação que você pode ser uma pessoa altamente vocacionada para executar esse trabalho com excelência. Obrigado pelo seu tempo, espero que esse vídeo tenha te ajudado, te encorajado. Nos vemos por aí. Um abraço.